Grande Prêmio da Áustria. Final de semana com corrida sprint, muita confusão, muitas punições e boas corridas. Uma análise completa com o resumo do final de semana, performance e dados de telemetria. Para quem ainda não entendeu o novo formato das semanas com sprint, funciona da seguinte forma. Eles fazem apenas um treino e vão para a classificação como antigamente. A diferença é que essa classificação da sexta-feira vale apenas para a largada de domingo. No sábado, eles fazem a classificação para a corrida sprint e o resultado da sprint não altera mais as posições de largada para o domingo. O sábado passou a ser um dia independente da corrida de domingo e continua pontuando os 8 primeiros. Classificação de sexta-feira. Alguns pontos interessantes sobre a classificação para o domingo, que aconteceu na sexta-feira. O primeiro que eu quero destacar é a evolução de Leclerc durante toda a classificação. Leclerc encontrou quase 2 segundos, mas olha as velocidades mínimas. Ele encontrou 18 km por hora a mais na curva 1, 22 na curva 6, 17 na curva 7 e 18 na curva 9. É impressionante a evolução da primeira até a última volta de Leclerc nessa classificação. A McLaren teve a menor distância em tempo na temporada para o pole. Norris ficou apenas 267 milésimos do Verstappen e um excelente quarto lugar. Eles tiveram uma grande atualização, mas apenas no carro do Norris. O motivo de fazer isso são dois. Ter o outro carro com as peças antigas para comparação e o principal, devido ao teto de orçamento, eles só vão fazer para o outro carro se for provado que foi melhor. Dessa forma eles vão deixar de gastar dinheiro de forma desnecessária. E se foi melhor? Piastri não passou do Q2 e ficou a quase 6 décimos do Norris. Uma diferença muito acima do que vimos nas últimas classificações do ano inteiro. Aston Martin não estava muito bem e esse formato de sprint foi ruim para eles. Eles fizeram uma grande atualização lá no Canadá e ainda não conseguiram colher muitos dados para desenvolver os ajustes e ideias com essas novas peças. Lá no Canadá não teve o primeiro treino devido ao problema que teve com as câmeras. E nesse final de semana com esse formato, eles tiveram novamente apenas um treino para achar o melhor setup de classificação e corrida. É muito pouco tempo. Muito boa a classificação do Lance Stroll, que vinha sendo muito questionado. Pela primeira vez ele superou Alonso em condições normais entre os dois. E ele conseguiu isso na saída da curva 9 e na curva 10. Alonso entra mais forte que ele na curva 9 e demora um pouquinho para ir para o acelerador. E aqui pode ser o receio do Track Limits, que eu vou falar lá no final do vídeo. Se ele vai muito cedo no acelerador, o carro tende a empurrar ele para fora da curva, a frente sai e provavelmente ele vai passar do Track Limits. Ele sai fraco da curva 9, que chega a fazer de quarta marcha a curva 10, o que não é normal. Dá para perceber o som da redução excessiva que ele faz na onboard. Méritos para o Stroll, que surpreendeu e conseguiu se classificar na sexta posição e parece que era o máximo que o carro poderia entregar naquela hora. Hülkenberg, incrível, novamente em P8 com uma fraca Haas. Gasly se classificando muito bem, P9, Albon novamente levando a Williams para o Q3. Sérgio Pérez, pela quarta vez consecutiva fora do Q3, ele conseguiu ter 2 voltas deletadas no Q2. É inadmissível esses erros do Pérez nesses momentos. Em Mônaco, ele bateu no início do Q1, quando ele deveria estar apenas fazendo algumas voltas seguras para entender a pista. No Q2 da Áustria, qualquer volta ok o faria passar para o Q3. Se fosse no Q3, com ele arriscando tudo para tentar uma pole position, até dá para entender. Mas ele precisa começar a focar primeiro em garantir um resultado mínimo satisfatório para depois ir para o risco. A Ferrari foi muito bem no geral. Leclerc e Sainz P2 e P3 na classificação, muito próximos de Max Verstappen. Leclerc poderia ter conseguido a pole, perdeu a pole por muito pouco. Como nas outras corridas, a Ferrari tem um carro muito bom e uma volta lançada. No ritmo de corrida não tem o mesmo rendimento da Red Bull, mas até a última curva, Leclerc estava 44 milésimos mais rápido que Verstappen. Só que ele exagerou na entrada da curva 10, provavelmente freou com menos intensidade que deveria e acabou fazendo a sua velocidade mínima depois do ponto que deveria. Quando ele vai para o acelerador, ele precisa dar essa telegrafada e não consegue 100% de uma vez para o acelerador. Acabou perdendo quase um décimo, fechando a volta 48 milésimos acima de Max Verstappen. Mais uma pole para Max Verstappen.
Classificação para a corrida sprint, que é o novo formato que chamamos de shootout. Choveu bastante de sexta para sábado e amanheceu chovendo. A pista, quando começou, já estava secando, mas toda a borracha aderência que tinha se acumulado na sexta-feira já era. Quando isso acontece, a cada volta a pista vai ficando mais e mais rápida. É muito importante o piloto estar na pista no último segundo para poder pegar a melhor condição possível. Leclerc atrapalhou Oscar Piastri e foi punido por isso. Mas, na verdade, não foi isso que deixou o Piastri de fora. Foi na primeira tentativa do Piastri e ele ainda teve mais uma tentativa e não conseguiu passar para o Q2. Regras são regras, Leclerc perdeu 3 posições no grid da sprint por causa disso. Hamilton, na primeira tentativa, fez a volta mais rápida, porém passou dos limites de pista e teve sua volta deletada. Logo depois, na segunda tentativa, ele se atrapalhou com Verstappen e abortou a volta, ficando de fora do Q2 da classificação da sprint. E por que Verstappen não foi punido por atrapalhar Hamilton? Porque os dois erraram e ninguém protestou. Foi um incidente curioso e polêmico. Hamilton se preparava para abrir sua última tentativa. Vinha lentamente carregando sua bateria e dando espaço para o Tsunoda que estava à frente. A Mercedes errou ao não informar que Verstappen vinha uma volta rápida e Hamilton o atrapalhou na última curva. Verstappen fecha a volta lado a lado com Hamilton e ainda a Senna reclamando da situação. Aqui, Max Verstappen já tinha terminado a sua volta enquanto Hamilton estava iniciando a sua. Podia ter deixado Hamilton abrir sua volta e reclamar aos comissários depois? Podia, mas ele preferiu se vingar em pista e claramente bloqueou a entrada de Hamilton na curva 1. Hamilton atrapalhou Max por não ter recebido informações da equipe que Max vinha rápido atrás dele. Max atrapalhou por querer se vingar. Minha opinião, os dois deveriam ser punidos independente de protestos, e não concordo com a atitude de Max Verstappen. Russell teve problema do Q1 para o Q2 e não conseguiu resolver a tempo de ir para a pista. Primeira posição para Verstappen e Pérez, mesmo ficando a quase meio segundo do Max, conseguiu o segundo lugar. Norris, mais uma vez espetacular em P3 e Hülkenberg incrivelmente em P4. A Haas, nessa classificação, conseguiu colocar os dois carros no Q3. Parece que o carro funciona muito bem para uma volta lançada e baixas temperaturas. Corrida sprint, talvez a melhor até aqui. Antes de falar da sprint, se você não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora, é de graça e nos ajuda a continuar crescendo. Corrida sprint, pista molhada, todos de pneu intermediários, menos o Bottas. Sim, ele meteu essa. Max até tem uma boa reação, mas seu carro se traciona muito por causa da água. Escuta o barulho da saída dele. Pérez pula na frente, mas a saída vai para cima da zebra que costuma escorregar muito no molhado. Max traciona melhor e coloca de lado na reta. Pérez, que diz que não viu, espreme Max para grama, que o faz ter que tirar o pé do acelerador. Max reclama no rádio, enquanto se joga para cima do Pérez na freada. Olha as correções no volante que o Max dá para cima do Pérez. Nessa brincadeira, o Norris fica encaixotado e tem que praticamente parar seu carro para não bater no Verstappen. Norris cai de terceiro para nono e tem sua corrida completamente comprometida. Destaque para a largada de Lewis Hamilton. Ele que saiu de 18º, na segunda freada, ele já tinha passado 5 pilotos e já estava em 13º atrás de George Russell. Hülkenberg se aproveitou da briga entre os carros da Red Bull e pulou para segundo. As melhores disputas foram as de Norris contra Leclerc e Leclerc para cima do Ocon. 3 pilotos incríveis. Faltando 8 voltas para terminar, a pista já secando e Russell decide então arriscar e colocar os pneus para a pista seca. Quando todos veem os trechos dele muito mais rápido do que o resto, a corrida ficou muito movimentada. Todos vão parando, menos os primeiros. Destaque da corrida para o Hülkenberg, incrível, terminando em sexto com a melhor volta. E destaque também para a diferença entre Verstappen e Pérez, 21 segundos. Depois daquela espremida na grama e a atitude agressiva que quase tirou os 2 carros da Red Bull na primeira volta, não dá para ele terminar com mais de 20 segundos do companheiro de equipe. Pódio, ou melhor, plaquinha para Max Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, Carlos Sainz em terceiro.
Os 8 primeiros pontuam, Russell ainda conseguiu passar Norris na última volta para pegar o último ponto da 8ª posição. Vamos finalmente falar da corrida do domingo. Na largada, dessa vez no seco, Leclerc tentou tudo para colocar pressão no Max Verstappen porque ele sabia, era a única chance já que as Ferraris não conseguem ter um bom ritmo de corrida como a Red Bull. Tivemos o Leclerc segurando nitidamente o ritmo de Carlos Sainz no início da corrida e com o virtual safety car na volta 14, muitos pilotos pararam no box. A Ferrari tentou fazer um pit duplo e conseguiu errar nos 2 carros. Mais de 4 segundos nos 2 carros que fez Sainz perder a posição para o Norris e para o Hamilton. Quando se para nessa janela de virtual safety car, a economia do tempo é aproximadamente 10 segundos. Mas esse tempo, o Sainz praticamente perdeu esperando o Leclerc. Talvez a melhor estratégia seria ter parado o Leclerc, que estava na frente primeiro, e deixar o Sainz mais tempo na pista. Mas de uma forma geral, podemos ver uma melhora grande da Ferrari. Eles tiveram um ritmo muito mais consistente e isso se deve às últimas atualizações. Eles atualizaram o carro na Espanha e novamente na Áustria, focando agora mais no downforce. A próxima corrida, que é Silverstone, esse downforce vai ser muito importante. Verstappen, que não teve tempo de parar junto com os outros durante o virtual safety car, acabou ficando na pista. Foi parar só na volta 25, 10 voltas depois, e acabou saindo atrás de Leclerc e Sainz. Mesmo de pneus duros contra as Ferraris de médios, Verstappen passou Sainz logo na volta seguinte que saiu do box e tirou os mais de 5 segundos de vantagem para o Leclerc em 10 voltas. Nessa ultrapassagem de Max Verstappen em cima de Charles Leclerc, eu quero destacar a genialidade de Max Verstappen. Verstappen vem pela segunda reta da pista com o DRS aberto e passa o Leclerc com certa tranquilidade para sair na frente. Nada demais, não é mesmo? Aí é que você se engana. Verstappen está na zona 1 de DRS. A próxima reta tem outra zona de DRS, a número 2. E o problema é que o ponto de detecção da zona 2 é no final dessa reta que ele está ultrapassando o Leclerc. Agora, olha a mesma ultrapassagem com calma, sabendo dessa informação. Veja como o Verstappen só ultrapassa Leclerc depois da faixa branca. Na telemetria, é nítido quando ele tira o pé do acelerador mais cedo, mesmo durante a ultrapassagem. Ele vai controlando para não ultrapassar antes do ponto de detecção. Se ele passa antes, quem iria abrir o DRS na reta seguinte era o Leclerc, que provavelmente recuperaria a posição. Da forma como ele fez, além de realizar a ultrapassagem, ele ainda saiu de DRS aberto para seguir tranquilamente para sua vitória. Pode parecer simples o piloto pensar nisso sabendo da regra, mas esse é um daqueles lances que o piloto genial faz parecer simples. Veja o caso de Sérgio Pérez ultrapassando Carlos Sainz. Na primeira tentativa, ele passa na frente e Sainz sai de DRS aberto para retomar a posição. Na segunda tentativa, é pior ainda. Ele nem consegue ultrapassar, mas deixa Sainz passar atrás dele na faixa e Sainz novamente sai de DRS aberto. Só na terceira tentativa ele entendeu, mas ao invés dele fazer como o Max, que passou e saiu de DRS aberto, ele deixa para ultrapassar na segunda reta, quase não consegue. Sobre o Pérez, apesar dele chegar ao pódio mesmo depois de largar de 15º, eu acho que ele teve um desempenho abaixo pelo carro que ele tem. Ele foi muito pouco agressivo no início. Se fosse um piloto que escalasse melhor o pelotão, seguramente teria chegado em segundo. Mercedes parece ter uma dificuldade com esse tipo de pista. Eles parecem que sofrem quando precisam de mais tração no carro. Parece que ainda estão aprendendo a lidar com essa nova atualização que veio lá em Mônaco. E eles prometeram mais uma grande para Silverstone. Sobre o rádio do Hamilton com o Toto Wolff. Os dois trabalham juntos desde 2013, portanto, eu acho que um conhece o jeito do outro trabalhar. E apesar de soar um pouco mais ríspido, não acho que eles vão criar algum clima para não renovarem. Destaque negativo para De Vries, classificou na sexta-feira em último, andou atrás novamente de Tsunoda o final de semana inteiro e por fim empurrou Magnussen novamente para fora da pista. O futuro de De Vries está cada vez mais difícil de permanecer na Fórmula 1. Para encerrar a ação em pista, que momento no final. Max Verstappen estava a mais de 23 segundos para o Leclerc e decidiu parar para conquistar a melhor volta. É um risco? Sim, enorme e que não vale um ponto a mais. Tudo pode dar errado durante uma parada de boxe, mas eles estão tão confiantes da superioridade que mesmo assim fizeram. E o que é de se admirar é a autoconfiança de Max Verstappen, uma das maiores que eu já vi nesse esporte. O problema do Track Limits. Desde 2022,
A FIA tornou essa regra mais rígida e isso começou a gerar alguns problemas em alguns circuitos. Talvez a Áustria seja o pior dos casos. Foi uma chuva de punições. A FIA teve que rever 1.200 casos depois da corrida após um protesto da Aston Martin. No final, foram 83 infrações e os únicos pilotos que não cometeram, dos 20 em pista, foram Russell e Zhou. O resultado oficial só saiu próximo às 10 horas da noite no circuito com 12 punições. A ordem das punições é o seguinte: o piloto pode passar no máximo 3 vezes sem punição, na quarta ele toma 5 segundos no tempo final. A próxima vez que ele for punido são 10 segundos. Essa contagem reinicia novamente para 5 segundos na próxima vez. A FIA já solicitou diversas vezes para o circuito encontrar uma solução. A melhor solução para a Fórmula 1 seria uma zona com britas, mas o circuito se recusou por não ser viável para a MotoGP. O problema nessa pista é na geometria das curvas. O traçado empurra o carro para fora e de dentro do cockpit é impossível ver as linhas brancas. O piloto está sempre enxergando a uma distância considerável à frente do carro. Portanto, quando ele passa pela faixa, é na memória de alguns metros atrás que ele sabe a posição exata dessa faixa branca. Por isso a insistência da FIA em querer alguma barreira física ali, para que os pilotos saibam quando estão à beira de sair. Próximo domingo já tem corrida em Silverstone, casa da Mercedes e McLaren e tem tudo para ser muito interessante. Atualizações importantes das equipes e depois da corrida, Ricciardo vai ser testado no teste de pneus na semana seguinte. Será muito importante ver o desempenho do Ricciardo para saber se De Vries ou Pérez estariam ameaçados por ele. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. E se não se inscreveu, aproveita agora, já aproveita e liga as notificações. É muito importante para nós o canal continuar crescendo.